Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja com todos que foram ouvir esse vídeo. Não sei a hora nem o dia, né? Mas vou deixar gravado o vídeo aí, quem quiser ouvir, tá no YouTube. Qualquer coisa é só procurar os vídeos meus ali. Tem mais de 100 vídeos de pregações curtas, né? Porque o tempo não pode se alongar muito. Mas tem mais de 100 vídeos, acho que uns 150 mais ou menos. Eu vou fazer uma pregação aqui, falando dos sofrimentos de Jesus, Isaías 53. Bom, gente, eu vou começar aqui. Os sofrimentos do Messias. Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno rejeitados entre os homens. Homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos caso dele algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, as suas feridas, fomos sarados. Até aqui, um pouco mais longo, mas até aqui tá bom. Então, está falando do sofrimento de Jesus. Diz Isaías aqui que ele era um homem sofrido, que ninguém deu crédito a ele. Ninguém dava crédito a Jesus. Nem os próprios irmãos deles não acreditavam nele, né? Nem os próprios irmãos dele não acreditavam nele. E ele era um homem sofrido. Quem deu crédito à nossa pregação, disse Isaías, e quem se manifestou o braço do Senhor? Quem deu crédito à pregação sobre a vinda do Messias? Quem deu crédito à pregação, ao braço do Senhor, à força do Senhor? Ninguém. Para você ver que Jesus era o Filho de Deus e foi rejeitado dessa forma. Imagine nós, eu ou os pregadores, muitos, que se esforçam para levar a palavra, se esforça pagando um preço, mas o pregador é quase sem valor nenhum. Hoje está muito banalizado, né, por causa dos falsos pastores, dos falsos mestres. Está cheio. Pastor dizendo que é pastor, sendo que está um homossexual sendo pastor. Não existe isso. Não estou condenando ninguém, que nem os homossexuais, ninguém. Que eu não tenho direito de apontar o dedo para ninguém. Para ninguém. Quem tem direito de julgar ou apontar o dedo é só Jesus. Ele faz esse papel. Mas o homossexualismo, o lesbianismo, ou qualquer outra prática de pecado é pecado. Então, se um pastor, seja ele qual for a denominação dele,
né, ele estiver em pecado, não pode ser um servo de Deus. O servo de Deus tem que estar conectado com Deus, livre do pecado, né? Ele tem que estar livre do pecado. Jesus era santo, 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 filho do Deus vivo. Ele se esvaziou do poder que ele tinha para se tornar um homem, mas não perdeu a percepção e nem a onisciência, a onipresença dele, nem a onisciência. Ele se esvaziou do poder que ele tinha junto com o Pai, né? Mas ele era onisciente, onipotente e onipresente. Então, mas ninguém respeitava Jesus. Aí é para nós ter um exemplo que nós também, nós os pregadores, somos muito rejeitados hoje por causa das coisas erradas que estão fazendo. Aí generaliza todo mundo junto, porque o pregador está vendo os pregadores, está vendo o pastor, está vendo o fulano, o beltrano. Mas aqui o exemplo maior veio de Jesus, porque se ele era e é o Filho de Deus, o poder, ele tinha poder, ele era onisciente, ele não era um pecador. Jesus andava em santidade, ele era 100% homem, 100% Deus. Então, sendo ele o que ele era e foi rejeitado, imagine nós. Então diz a palavra assim: quem deu crédito à nossa pregação, Isaías falou, e a quem se manifestou o braço do Senhor, a força do Senhor? Jesus se manifestou de várias formas, né? Curou, libertou, ressuscitou de várias formas. Hoje você anda na face da terra inteirinha, não tem um homem que seja usado por Deus para ressuscitar uma pessoa. Nenhum homem. E eu falei num vídeo passado, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, aqui no Brasil, que eu sei, não tinha visto ninguém, mas Jesus, pela misericórdia dele, ele me usou a minha pessoa e ressuscitou um rapaz, menino, vamos dizer, um rapaz novo, né? Adolescente, pré-adolescente, de 13 anos, que hoje está um homem. Então, usou a minha vida, mas o mérito não é meu, eu não sou nada, sou pó do chão, mas Jesus teve misericórdia e usou a minha pessoa para que aquilo acontecesse. É um testemunho que eu tenho para dar para o resto da vida, né? E sei que outros vão acontecer, outros ressurreição, não porque eu sou, porque Deus é comigo e para a glória dele. E diz aqui: porque foi subindo como um renovo diante dele e perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Ele era como uma raiz na terra seca, não tinha aparência bonita, fisionomia bonita, ele não tinha, e nem formosura, por isso ele era desprezado. É como eu hoje, eu sou um homem, dependo 100% de Deus em tudo, mas olhando os grandão de terno aí, pregando, pulando para lá e para cá nos púlpitos por aí, e vazio de Deus, muitos deles, olhando para mim, não dá valor nenhum, porque eu não vivo de aparência, eu não vivo de blá blá blá, eu ando na presença de Deus em santidade. Sou um pecador, porque a natureza humana é pecaminosa, mas não ando na prática do pecado. Então essa é uma grande diferença, né? Aí tem muitos atributos que Deus requer do homem para ele usar o homem.
E Jesus era usado, ele fazia tudo que ele fazia, né? Ressuscitava, curava, libertava, porque ele era Deus. Ele era Deus e é Deus. Ele não deixou de ser Deus, nunca. E o que a palavra diz mais? Ele não tinha aparência nem formosura. Que nem hoje o cara olha para mim na rua andando ali, ninguém dá nada por mim, não. Mas eu sou um cara simples. Nasci e me criei na roça. Sou um cara simples. Não gosto de ficar empapuçado em terno assim, nunca gostei. Já usei terno muito tempo na igreja, até que um dia tirei tudo. Vou andar, eu sou o que sou e eu não vou usar um terno não bonito para agradar o homem. Não. Se eu tiver que usar um terno num lugar que eu tenho que usar porque requer usar ali, vou usar, sem problema nenhum. Mas não vou ficar usando o terno para me aparecer, de jeito nenhum. Jesus era um homem simples, por isso que ninguém dá valor para ele. Era um homem simples, humilde. Não andava gritando para as praças. Que eles fazem aí nas igrejas de praça, pula e salta, para lá e para cá. É isso que Jesus fazia? Jesus não fazia isso, não. Isso é a prática do homem. Se não pular e gritar, ele acha que vai convencer os outros, as pessoas, de que ele é o fulano. Ele não é nada, vezes nada. E pulando e gritando é pior ainda dele, você fica pior do que já é. Eu não gosto de ficar pregando, pulando para lá e para cá. Não sou macaco para pular para lá e para cá. Na casa do Senhor, na presença do Senhor, tem que ter ordem e decência. Não querer se exaltar. Exaltar tem que ser Deus. Eu sou um sistema antigo ainda, mas não sou quadrado não. Eu vivo de acordo com a palavra. Então, vamos ao texto. Não tinha aparência nem formosura. Olhando-nos para ele, não havia aparência nele para que o desejássemos. Você vê hoje, pastor é bonitão, né? De carrão. Não sou contra o cara andar de carrão, não sou contra. Mas só estou aqui tendo um exemplo, né? Aí chove até de menininha nova em roda do pastor. Mas deixa ele a pezinho de bicicleta, ver se alguém vai lá falar, não, ninguém dá valor. E se ele tiver um carrão, eu não tenho carrão, eu tenho um Honda Civic, que eu terei para o meu pé agora. Mesmo assim no Honda Civic eu parei muitas vezes de sinaleira, vem as menininhas, vamos sair, eu já prego, digo, não ando nessa situação você anda aqui, Jesus não se agrada, busque a tua salvação em Jesus Cristo enquanto há tempo. Já falei para muitas mulheres, menina nova aí nos trânsitos. Não, o senhor é pastor, você é pregador, eu sou um pregador. E o que você está fazendo não está correto, não agrada a Deus. Então, mas põe um pastor num carrão, vão mexer com ele. Mas põe ele numa bicicleta, ninguém vai mexer com ele. Jesus andava a pé, não tinha nem cavalo para andar. E nem bicicleta não existia também, né? Mas o que diz a palavra? Ele era desprezado e o mais indigno dentre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho. Jesus trabalhava junto com os irmãos dele, com o pai dele, na carpintaria. Ele é experimentado no trabalho. Você vê, era santo, era 100% homem, 100% Deus, trabalhava. Olha o exemplo que Jesus dava. Não ficava roubando nem usurpando ninguém, trabalhava. Ele não precisava trabalhar, o dono do ouro, da prata e do mundo. Mas o exemplo que ele deu.
o exemplo de humildade hoje. Muita gente não tem humildade, né? Mas tem que ter a humildade, e Jesus é o exemplo para nós. E diz mais: ele era experimentado no trabalho, como um de quem, olha, ele era como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, não faziam caso dele, ele era um desprezado, faziam pouco caso dele. Você vê, faziam pouco caso de Jesus. Imagine nós, que somos pó do chão. Então não podemos ficar bravos com o Pedro, o Paulo, com o João, com a Joana, porque Jesus foi um exemplo de humildade, mesmo assim não dava um valor para ele, ele era desprezado, né? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele tomou sobre si. Quando pagou o preço lá na cruz, ele tomou sobre si, e diz a palavra que pelas suas feridas, né, fomos sarados. E as nossas dores levou sobre si, e nós ainda reputávamos lá no tempo passado ele como aflito, como ferido de Deus, oprimido. Você veja, o próprio Jesus era discriminado. Imagine nós nos dias de hoje. Muito antes, perdão. Então, nós hoje, então, nem se fala, não podemos ficar bravo com fulano, com ciclano. Nós temos que ter a humildade de ter o amor às pessoas e não a indignação às pessoas, porque Jesus tratou todo mundo com amor, mesmo na hora que estavam crucificando ele não maltratou ninguém. Jesus foi um exemplo que para nós vivo, e verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós reputávamos como aflito, ferido de Deus, oprimido. Tudo isso nós pensava o povo, e pensa hoje ainda, né? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Olha, por isso nós temos que perseverar como Jesus perseverava, mesmo sendo ele rejeitado, ele perseverava. E eu, quando a gente me rejeita nas redes sociais, que eu prego também, me falam mal de mim. Tem muita gente que fala bem, mas tem muita gente falando mal, e dizem que eu estou querendo visualização e não era um pregador, que eu não sou um pregador, não sabe o que dizem. Mas eu não desejo mal para ninguém, nem revido ninguém, porque Jesus é o exemplo para nós. Está acabando meu tempo, comecei a pregar agora, mas vou terminar aqui, já dá o tempo passando. E que Deus abençoe a cada um, tá? Soberano Deus eterno, Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, por todas as bênçãos, pela tua santa palavra, Senhor Jesus. E que o Senhor Espírito Santo visita todas as tribos, línguas e nações da face da terra. Os que precisam de cura sejam curados, os que precisam de libertação sejam libertados, os que precisam de salvação sejam salvos em Cristo Jesus nosso Senhor, para a honra e glória em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém.